Muito bem, estamos começando mais uma edição do programa Esporte Debate nesta terça-feira. Como convidado especial nesta edição de terça-feira, eu recebo aqui no estúdio da Super TV meu amigo Igor Nunes do canal Futebol Falei, que já está totalmente caracterizado aqui com a camisa da seleção brasileira, representando sempre o Brasil. E no canal Futebol Falei tem análise sobre a seleção brasileira, mas também, claro, tem sobre campeonato brasileiro. Igor, como eu disse aqui, primeiramente, boa tarde, obrigado mais uma vez pela participação e por ter aceitado o convite. Já que o programa hoje irá tratar apenas dos times cariocas. Qual que é o seu destaque inicial das 4 equipes, das 3, das 2 ou de uma só? Como é que você destaca? Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Gustavo, pelo convite de estar aqui uma vez mais na Super TV no programa Esporte Debate, retornando aqui, né, o programa Esporte Debate. Bom, o destaque inicial é a luta das equipes cariocas ali no meio da tabela, né? O Flamengo ali brigando ali para chegar entre os 4 primeiros, o Fluminense ali meio de tabela, e o Vasco e o Botafogo brigando ali contra o fantasma do rebaixamento ali. E vamos começar, você citou a questão do Fluminense, que depois do Flamengo é o time carioca mais bem colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos falar do tricolor carioca, que é comandado atualmente pelo técnico Marcelo Oliveira, com passagens por Cruzeiro e Atlético. Pode ser americano, Igor? Não só sobre o jogo de domingo, né? O jogo que fechou a rodada de domingo, mas como é que você tem visto a temporada do Fluminense? Como é que você tem avaliado esse trabalho do técnico Marcelo Oliveira? Bom, o Fluminense, né, que o técnico Marcelo Oliveira, como você bem disse, chegou no decorrer da temporada, vem pegando a equipe já em andamento. O Fluminense que teve uma perda muito grande do seu atacante lá, o Pedro, que vinha como destaque, até sendo convocado para a seleção brasileira. O Fluminense que está ali, meio de tabela, não está muito próximo do G6, mas também não está com ameaças claras de rebaixamento, né? Vamos ver o que o Fluminense pode alcançar nesse decorrer dessas finais do campeonato. Como você bem disse, está nas semifinais da Copa Sul-Americana, vai ter que cortar um dobrado para reverter os 2-0 lá que o Atlético Paranaense impôs sobre o tricolor carioca. E vamos ver, o Fluminense teve muitas perdas também, não só do Pedro, saídas e chegadas de jogadores. E o Marcelo Oliveira é um treinador experiente, mas está tendo um pouco de trabalho para conseguir manter a equipe tricolor bem no campeonato. Esse jogo que estamos vendo, esses lances aí no jogo contra o Sport do domingo, foi um 0-0 que a princípio, quando você olha na tabela, poxa, um 0-0, um jogo chato, sim, mas não foi isso. Um jogo franco, aberto, o Fluminense tentou, o goleiro do Sport foi destaque na partida, mas o Sport não se limitou apenas a se defender, também contra-atacou, teve uma bola na trave, mas foi um jogo bom em si, não pelo placar em si, mas vamos ver o que o Fluminense pode buscar ainda nesse campeonato. Quero saber de você sobre essa questão do Unimed. Falei alguma besteira aqui sobre o Marcelo Oliveira, discorra sobre o assunto. Não, você abordou bem o assunto e também acrescentando na sua fala aí que você disse nos anos 2000, a grande campanha do Fluminense ganhando brasileiros e tudo mais, e também tivemos o Fluminense numa final de Copa Libertadores. Sim, há 10 anos. Exatamente. O Fluminense foi à final da Libertadores e perdeu para a LDU, num jogo épico que o Thiago Neves, até então, estava no tricolor carioca, fez 3 gols numa final. E recorde esse ainda não superado por nenhum jogador de ter feito 3 gols numa final de Libertadores. E eu vejo sim o Fluminense refém dessa falta dessa parceria boa, como você bem citou, na época da Unimed, porque a maioria dos clubes brasileiros hoje a gente se vê uma equipe bem estruturada hoje, com bom patrocínio, a gente vê aí, destaca logo um Palmeiras, sim, com a Crefisa lá. Como foi o Fluminense, como foi o Fluminense. E a gente vê muito hoje em dia os clubes praticamente com o pires na mão, indo atrás de patrocínios, fechando patrocinadores, requerendo direitos de televisão antecipados para poder arcar com as suas despesas. Então é complicado. E o Marcelo Oliveira, a gente vê no momento que, pelo elenco que tem, está meio que tirando leite de pedra. Está conseguindo fazer até uma razoável campanha, mas vamos ver o que o Fluminense vai terminar aí. Eu espero que o Fluminense termine bem o ano. Tem essa semifinal aí, o jogo da volta com o Atlético Paranaense. Não tem nada perdido ainda, são mais 90 minutos. O Fluminense tem que correr atrás de 2 gols no mínimo para levar para as penalidades. Mas vamos ver aí. O Fluminense, eu acho que no Brasileirão
é mais ou menos isso aí, meio de tabela, as chances são remotas de chegar ao G6, risco de rebaixamento mínimo, vamos ver aí. E pode dividir a tela fazendo um favor, Rodrigo ou Salmo Júnior, para a gente poder compartilhar, né? Analisando as imagens e vocês acompanhando também, claro, o nosso bate-papo entre eu e o Igor Nunes do canal Futebol Falei. Eu que estou falando do Vasco da Gama. O Vasco que acabou sendo derrotado nos minutos finais, com requintes e crueldade, contra a equipe do Grêmio no último domingo, lá na Arena Tricolor. O Vasco que vinha fazendo uma boa partida e acabou sendo derrotado no finalzinho do jogo. Igor, como é que você avalia o ano do Vasco? Olha, para uma equipe igual o Vasco da Gama, para ter um dos seus principais jogadores, um lateral como o Iago Pikachu, é até sofrível, vamos dizer assim, não desvalorizando, não tirando os méritos do lateral vascaíno, mas em outros tempos, como já tivemos o Vasco com grandes nomes vestindo a camisa Cruz Maltina, a gente olha para o elenco vascaíno hoje, é algo de se dar pena, de se dar dó. Me perdoe aí o torcedor vascaíno que nos acompanha aí, mas eu acredito que até a maioria deles compartilha da nossa opinião, porque o Vasco, pela camisa que tem, pela história que tem, diversos títulos brasileiros, campeão da Libertadores, o Vasco merecia um elenco melhor para poder disputar nas cabeças do Campeonato Brasileiro, não fazer uma campanha como vem fazendo. E nesse ano o Vasco voltou a ser o Vasco de 2 temporadas anteriores, que o Vasco diversas vezes caiu e voltou da Série B de volta para a Série A, e o Vasco mais uma vez vê essa ameaça bater a sua porta. É uma pena, é lamentável a gente ver. E o Vasco também tem problemas jurídicos. No início do ano teve aquela eleição lá tumultuada, né, apoiador, o Eurico Miranda apoiou um outro candidato, um outro tinha ganhado nas urnas, na eleição, teve problema jurídico. Se não me engano, parece que a eleição foi novamente cancelada, a decisão vai ser agora, né, no mês de dezembro. Então, tudo isso aí se reflete dentro de campo, entendeu? Então, o Vasco da Gama sofre com isso há algum tempo já. O torcedor vascaíno está boladão da vida, sofrendo com isso aí já há muito tempo, se vendo com essa ameaça novamente. O torcedor vascaíno deve pôr a mão na cabeça, olhar a tabela, meu Deus, de novo, nós estamos lutando contra esse rebaixamento, a gente não está aguentando mais ver Série B na minha frente. Então é uma pena, mas vamos ver o que o Vasco pode ver agora para frente aí, mas o risco, a ameaça contra o rebaixamento do Vasco da Gama ainda é eminente. Para a gente poder fechar, acho que o Vasco não vai cair. Vamos para o rápido intervalo e na volta vamos falar, claro, do grande campeão carioca deste ano, que foi o Botafogo. O Botafogo que acabou conquistando o Carioca em cima do Vasco e também está lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E vamos repercutir aqui, vamos analisar como tem sido o ano de 2018 para o Clube de Regatas Botafogo. Vamos para o rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Esporte Debate. Estamos falando aqui, como você pode acompanhar aí pela tela da Super TV, o Igor Nunes do canal Futebol Falei, sucesso no YouTube. E neste programa estamos destacando, discutindo, debatendo aqui o ano dos clubes cariocas do futebol, né? Neste ano de 2018. Nós não estamos falando do Flamengo, porque o Flamengo nós entendemos que está num patamar acima, claro, pertence ao Rio de Janeiro, claro, mas ele está em um patamar acima de questão financeira, não em termos de conquistas, mas o Flamengo ele está um pouco acima dos demais times cariocas, já que ele sempre tem frequentado os grandes torneios, disputando títulos, não tem conquistado, mas está em um patamar acima. Em uma outra oportunidade vamos debater aqui o ano da equipe do Flamengo. Agora vamos falar do Botafogo que eliminou o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, foi campeão em cima do Vasco, foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Acho que é isso que deixa o torcedor botafoguense mais pé da vida. Na Copa Sul-Americana foi eliminado nas oitavas de final para a equipe do Bahia em casa, mais uma eliminação trágica para a equipe do Botafogo. E no Brasileirão está novamente brigando contra o rebaixamento. É verdade, venceu a equipe do Flamengo no último final de semana, jogo esse que nós vamos colocar na tela da Super TV agora, venceu por 2-1, resultado que deu um alívio para o torcedor botafoguense. E agora vive essa expectativa de quando o Fogão vai realmente falar: não vou cair para a Série B de 2019. Igor Nunes, você tem
todo o tempo do mundo para poder falar sobre o ano do Botafogo 2018. Como você bem mencionou, o Botafogo foi campeão carioca em 2018, numa final bacana lá contra o Vasco, um jogo épico lá. Sim. Na verdade, o Campeonato Carioca, as finais dele, todo por completo, foi muito marcado por gols nos acréscimos, né? Muitas emoções, principalmente em jogos do Vasco e do Botafogo, gols nos acréscimos eram algo, assim, recorrente. E também o Botafogo fez uma vergonha terrível, que ele foi eliminado da primeira fase da Copa do Brasil, se não me engano, para o Aparecidense de Goiás. Um resultado terrível lá, 2-1, foi eliminado de cara. Na época foi notícia nacional, porque o Aparecidense, se eu não me engano, ela não disputa nenhuma das divisões, nenhuma das divisões nacionais do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo em si também, depois, no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo aí, brigando lá embaixo, tem esse risco ainda, acho que não acho que vai cair, bem reagindo aí nas últimas rodadas, venceu o clássico contra o Flamengo no último final de semana. E também a gente vê que o Botafogo, com o treinador Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo ele fica rodando ali os clubes do Rio, né? Ele sai do Flamengo, vai pro Vasco, sai do Vasco, vai pro Botafogo e tá ali. É algo que se remedia assim, imediatamente. Quem está disponível no mercado aí quando sai um treinador? Vamos lá, o Zé Ricardo conseguiu uma certa rodagem por treinar o Flamengo e o Vasco. Aí o Botafogo foi e conseguiu trazer o Zé Ricardo, que até então não vem fazendo um trabalho ruim. O Botafogo está aí com alguns desfalques, alguns jogadores machucados e tudo mais, mas eu acredito que o Botafogo não vai cair. Pelo ano em si do Botafogo, ele se mantendo na primeira divisão e terminando bem um ano com algumas vitórias, alguns bons jogos, ele vai salvar o ano que ele conquistou o Campeonato Carioca no início da temporada. E aí, como eu disse, como o Flamengo está em um outro patamar, o Flamengo conquistar o Campeonato Carioca é uma coisa. Agora, o Fluminense, o Botafogo ou o Vasco, essas três equipes conquistarem a Campeonato Carioca, aí já tem um peso totalmente Exatamente, diferente. tem um peso diferente. Que pro Flamengo parece que é meio que uma obrigação. Sim. E olha, né, que não tem cumprido com essa dever, essa obrigação. Igor, o bate-papo foi muito bom, super agradável. Você sabe que seu convite está feito para poder voltar outras oportunidades. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. E fale do canal Futebol Falei. Muito bem, pessoal. Você que está aqui nos assistindo, eu gostaria de te convidar para ir lá no YouTube, seguir a gente lá no canal Futebol Falei. Vai lá no YouTube, lá, faz a busca, o canal tá super bacana. Lances, gols, opiniões. Vai lá, Futebol Falei. Nos ajude lá, a gente tem essa meta de no mínimo 500 inscritos ainda esse ano, agora 2018. O ano que vem vamos tentar buscar aí mais de 1000, mas eu conto com a sua colaboração. Vai lá no YouTube lá, Futebol Falei, nos dá essa força lá, beleza? Esse é o canal, esse é o Igor, proprietário e que faz análises muito bem feitas do canal Futebol Falei no YouTube. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e obrigado mais uma vez pela audiência aqui no programa Esporte Debate.